Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia sagrada que damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos, mais uma vez, levando a mensagem da alta espiritualidade, do astral superior, não é verdade? E trabalhando pela nossa grande regeneração. Hoje, dia 19 de julho, estamos aqui mais uma vez recheados de novidades, não é verdade? E, obviamente, estou muito feliz, não só por estar conversando com vocês, como também por estar aqui cercado, né, de espíritos do bem,
dessas pessoas que representam inicialmente a nossa querida família Tel. E quando a gente fala de família Tel, a gente começa pela sua líder, minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, nossa querida família Tel. Que possamos ter um dia bem abençoado, com bastante aprendizado. Maravilha, maravilha. E teremos, se Deus quiser. E ela aqui do meu lado esquerdo. Olha, gente, vocês precisavam estar aqui dentro do estúdio para ver. Ela está com uma cara que está com a disposição. Veio com a blusa vermelha de Ogum, mostrando que ela está no caminho, que ela está nas estradas e que não mexe com ela não, que a chapa esquenta. Boa noite, minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado, muito estudo e, sobretudo, de muito amor. Estávamos com saudade da presença física. Espiritual nunca deixou de estar, naturalmente, né? Da presença física do nosso querido professor interdimensional Humberto Vieira. Boa noite, professor Humberto. Boa noite, Luiz. Estava com saudade de vocês, dos amigos de casa, dos amigos aqui do estúdio. Felizmente estamos de volta. Vamos torcer. Hoje nós teremos uma noite realmente muito agradável, com bastante estudo. Sem dúvida nenhuma. E por falar em estudo, nós vamos rapidamente a um intervalo comercial e já voltamos com o quadro Transformando, com um caso, gente, de deixar o queixo cair, tá bom? Já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Transformando, a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje no quadro Transformando, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem, quando a gente pensa que já falou, que já ouviu sobre todos os problemas, todos os desafios, surge mais uma novidade que deixa exatamente todos nós de cabelo em pé. Reparem só, uma jovem, olha, essa questão da idade dela para mim é algo assim fundamental, é o principal para nos deixar exatamente estarrecidos. Uma jovem, meus irmãos, de 16 anos de idade, nós não estamos falando de ninguém de 60, nem de 70, nem de 80, hein? Vejam bem o que eu vou dizer, hein? Uma jovem de 16 anos de idade tem depressão, olha só, fobia de pássaros e apresenta artrite. Meu querido professor Humberto Vieira, olha, eu não sei, eu não sou um especialista nisso não, mas pelo que a gente vê no dia a dia, isso aqui são sintomas de uma pessoa que tem uma idade na matéria bem adiantada, não é isso, professor? Em tese, se quer dizer, na maioria das vezes sim, Luiz. O que ocorre é que nós, como eu costumo dizer sempre, nós somos herdeiros de nós mesmos, nós levamos para outras vidas alguns laços fluídicos de outras encarnações. O Vanderlei de Oliveira até usa um termo interessante, cordões energéticos, né? Que eles ficam contaminados, intoxicados. E a pessoa muitas vezes traz do passado alguma coisa referente a isso. Então, quando se trata de uma pessoa pelo menos adulta,
de meia-idade, a gente olha para a cara do sujeito e fala assim, esse já viveu alguma coisa, né? Dá até merecendo receber, começar a quitar os seus débitos do passado. Mas quando a gente vê uma criança, porque de 16 anos de idade, gente, é uma criança. Né? Pode ser uma mocinha, um rapazinho, mas é uma criança. E quando você vê uma pessoa que está começando a vida, já começar a vida, sem condição, porque sente dores, e ela me falou, me confidenciou depois, porque estava na presença dos pais, ela não quis falar, mas depois, por telefone, porque eu perguntei se ela falava em suicídio. Ela, na frente dos pais, disse que não, mas depois ela me ligou para dizer que ela pensa em suicídio constantemente. Então, você vê um jovem adolescente nessa condição, cara, isso corta o coração de qualquer um. E a gente vai envidar os esforços necessários para levar um pouco de paz a essas criaturas. Pois é, e aí o professor Humberto Vieira falava, e eu vou ser assim, muito sincero para vocês que nos ouvem. Eu estava desenvolvendo o meu raciocínio dentro de uma ótica e estou sendo mais uma vez surpreendido pelo professor Humberto quando ele nos traz algo que não está aqui escrito, né, mas que pronto, se apresentou e ele sabe que a notícia está aí, o fato está aí, ele tem que ser trazido, né, para conhecimento público, que é essa questão do suicídio. E isso deixa, assim, latente algo realmente marcado a outras vidas. Porque minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, eu estava, vou ser assim muito sincero, eu estava trabalhando na seguinte linha, eu estava trabalhando no hoje e no agora, na realidade que a gente vive dos adolescentes, né? Os adolescentes, eles normalmente, não são todos, mas a sua grande maioria, ainda não tem um objetivo definido na vida, ainda não sabe exatamente o que quer, e para que essas crianças ou adolescentes caiam em depressão, isso não é nada do outro mundo, porque quando não se tem um objetivo na vida, realmente, já diz o ditado que em mente vazia o diabo faz moradia, né? Fobia de pássaros, indiscutivelmente isso pode estar e deve estar atrelado a outras vidas, com um fator catalisador, entre outras questões. Agora, o apresentar a artrite, inclusive depois eu vou até perguntar a opinião da Lu, que ela deve vivenciar isso na parte profissional dela, já que ela é uma fisioterapeuta, mas o adolescente hoje, ele dificilmente promove um exercício físico, uma coisa qualquer, ele está normalmente sentado na sua cama, com o seu laptop, com o seu computador de mão, com o seu joguinho que tem no seu celular, e a vida dele vai passando, e isso tudo vai causando, pelo esforço repetitivo, uma série de traumas. Então eu estava imaginando mais ou menos isso, mas só que o professor Humberto já está falando de uma questão de suicídio. Quer dizer, não sei se você pensa da mesma forma. Eu já não sei se na vida espiritual, se essa jovem tem apenas 16 anos de idade. Como é que você vê isso? Olha, Luiz, eu vou ser sincera a você. Eu não tenho nenhum pensamento formado com relação a essa situação. Dessa vez, o professor Humberto me pegou de um jeito... aliás, ele não, né? A situação em si me pegou de um jeito que realmente está meio complicado para a gente conseguir fazer uma avaliação, uma análise aí dessa situação. Mas vamos lá, vamos tentar chutar aqui alguma coisa, falar com relação aos adolescentes, pelo menos, né, que o que a gente percebe com relação a essa faixa etária em si, é que eles estão se descobrindo, né, eles estão começando, teoricamente falando, né, porque como a gente já percebeu, o professor Humberto falou tem a idade também, né, do espírito, né, que é totalmente diferente da matéria. Mas vamos nos voltar para a matéria, né? E normalmente os adolescentes estão se formando, estão criando personalidades. Então é muito fácil eles serem induzidos, né? Serem provocados a alguma situação. Enfim, eu não sei, Luiz. Tá difícil tentar falar alguma coisa sobre isso, sinceramente. Pois é, e enquanto você falava, o que me veio aqui na mente, não sei até se
Eu queria até trazer isso para vocês, né, para ver o que vocês acham, a opinião de vocês com relação a isso. Um fato que é marcante nesses nossos debates aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, principalmente no quadro Transformando, é que essas patologias, essas doenças, elas estão se apresentando cada vez mais em pessoas de pouca idade na matéria. É verdade. Agora, qual seria, se a gente pode alencar uma razão, na sua opinião, Luciene, se a gente pode alencar uma razão apenas e englobar todos os seres dentro de uma razão só, para que isso venha a acontecer? Será que, por exemplo, depois que esse ser encarna, eu acho que a primeira oportunidade de transmutação, de reforma, de regeneração, esse ser tem dentro da família do 0 aos 7 anos. Só que essa chance, na maioria das vezes, está sendo perdida pela falência da instituição família, que a gente sabe que é um outro fato presente na sociedade moderna, né? Então, será que esse fato da família estar se desintegrando, isso pode ser um indicador desse fato lamentável das crianças cada vez mais cedo apresentarem determinados tipos de doenças, sejam elas até físicas ou espirituais? Como é que você vê isso? Bom, Luiz, estando já na área biomédica há 25 anos, para mim não é novidade em crianças as patologias, as doenças. Existe a artrite reumatoide infantil, que pega a criança bem cedo e já vai, infelizmente, é degenerativo, então é um trabalho árduo, né? Eu creio que tudo isso agora se voltou porque as pessoas estão despertando mais para o espiritual, né? As patologias estão aí. Desde, como eu falei para você, desde há 25 anos, quando eu comecei a fazer, antes fiz o curso técnico na área da saúde, depois a faculdade, e as crianças estão aí. Tratei já de muitas crianças e com muitas patologias, mas o que está acontecendo na minha visão particular é que as pessoas estão se voltando mais para o espiritual. Antigamente se via só a patologia pelo físico, pela carne. Hoje em dia já se procura o porquê. Então está tendo esse despertar do espiritual. Eu acho que aí é que está ocorrendo a junção do espiritual com o científico, entendeu? Eu acho que esse caminho que está começando a ser traçado para chegar realmente um dia a ciência e o espiritual realmente caminharem lado a lado. Lado a lado, né? Agora, você acha, minha esposa, que, por exemplo, essa questão do afastamento da família, desse ser que acaba de chegar na Terra, inclusive com fatos que a gente vê no dia a dia na televisão, crianças sendo abandonadas, isso tudo gerando uma série de traumas e tal para essas crianças, isso pode ser exatamente um fator que possa contribuir, mesmo que nós consideremos que o fator espiritual, e claro que eu acredito nisso, concordo com a Luciene, que o espiritual hoje ele realmente está, vamos dizer assim, ele está crescendo cada vez mais, independentemente do segmento. Mas você não acha que essas mazelas do mundo, elas fazem com que, de certa forma, as crianças vão sendo pegas de surpresa e entrando no rol dos doentes também? Como é que você vê isso? A família é nosso ponto de apoio, né? A nosso alicerce. Então, eu acho que uma família bem estruturada, onde temos condições de orientar nossos filhos, né? E podemos, assim, ouvi-los e tentar ajudar de alguma maneira, percebendo todos os sintomas de todas as situações, né? Dar o amparo necessário, que essa é a parte fundamental. Eu acho que tudo fica mais fácil. Não que, de repente, esses irmãos, essas pessoas não vão ter determinados tipos de problemas, né? Até porque a gente não sabe o que eles carregam com eles de outras vidas, mas que com certeza terão
junto a eles pessoas que vão estar ali tentando amparar, tentando orientar, tentando fazer alguma coisa para amenizar essa situação, com certeza. Quer dizer que o momento deles vai chegar como chegou o momento dessa jovem de 16 anos que, com a graça da espiritualidade, encontrou no professor Humberto um instrumento através do qual ela vai ter todas as condições de se curar, não é isso? Professor Humberto Vieira, eu confesso a você, eu todo dia de manhã dou a minha caminhadinha e uma das coisas que eu mais admiro no bairro que eu moro, em Santa Teresa, além da calma, da tranquilidade, o que eu mais admiro é o canto dos pássaros. Isso para mim me faz um bem que você não faz ideia. É uma maravilha. É uma maravilha, né? Aquilo realmente mexe comigo, né? Agora, se por um lado eu tenho essa fascinação pelos pássaros, do outro lado a gente vê aqui o caso de uma jovem de 16 anos que, além da depressão e da artrite, ela apresenta fobia de pássaros. Como é que é isso, professor? Como é que o senhor conseguiu trabalhar isso aí? Bem, quando essa menina logo chegou, ela apresentou 2 vertentes de trabalho. Com o telefonema, ela apresentou a terceira. Então vamos lá. A primeira coisa que ela tem, artrite. A criatura que tem artrite nessa idade, essa artrite não é por questões de desgaste das articulações. É uma energia negativa que ela traz de vidas passadas. Então eu sei que ela se comprometeu dentro dessa área no passado. Vamos tentar descobrir o que é. Quando você tem fobia é que você enfrentou alguma coisa no passado. Então sabemos que ela é fazer uma regressão para poder descobrir. E quando ela me disse que ela pensa em suicídio, aí a gente já sabe que existe o fator da consciência intrusa, que é uma obsessão espiritual que está fazendo ela pensar nisso. Afinal de contas, apesar de ser uma menina de 16 anos, é uma menina que tem pesadelos, tem depressão, tem artrite, uma pessoa que ela imagina que daqui a vida dela vai só piorando. Então ela, quando vê isso, ela fala, meu Deus, por que adianta viver? A sorte é que é uma menina espírita e ela se segura nesse ponto. Quando começamos a trabalhar, a primeira coisa, ela volta no passado, ela era um pescador, um homem, um pescador. E era um pescador que conseguia pescar muito peixe. E numa discussão com um colega, houve uma briga e o colega o afogou no rio. E abandonou o corpo e as águas do rio foi levando aquele corpo. Esse corpo foi flutuando até ficar preso numa galhagem, galhos e ele foi se depauperando. E aí o que ocorre? Os animais vêm comer o corpo. Como a morte não existe, o espírito fica preso ao corpo, olhando o corpo naquele estado. Ele já traz uma consciência de culpa. Então assistiu os urubus comendo o seu próprio corpo. Isso trouxe para essa encarnação um medo de ave, que é uma coisa terrível. Ela não passava em praça pública de jeito nenhum. Onde tem pombo, ela saía correndo. Graças a Deus, ela venceu. Aí precisávamos descobrir a questão da artrite. Ela, voltando uma outra encarnação, que aquela encarnação ela desencarnou como pescador, uma encarnação anterior, ela se viu como um mercador de escravos. E olha que coisa interessante, ele algemava os escravos pelos pés e pelas mãos, justamente nas articulações, onde ali faziam feridas. Muitas vezes eles morriam pelo caminho. E ele largava aqueles corpos justamente para que os pássaros viessem comê-lo. Que coisa, né, professor? Coisa interessante. Muito, demais. Agora, demais. O mais interessante disso tudo é que agora ela está na terceira fase, ela ainda está em tratamento. Está na fase agora de tratamento das consciências intrusas, que nada mais são do que aqueles que sofreram na sua mão. Indiscutivelmente. Olha, e o que eu acho que neste caso que estamos apresentando hoje no quadro Transformando, eu acho que o que deixa assim muito marcante na minha mente é exatamente até não só o que o professor Humberto Vieira e a Luciene Oliveira falaram, mas também o que a nossa querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros nos disse, que todos nós, num determinado momento das nossas existências, vamos exatamente começar a participar de um caminho florido. Vai chegar a nossa hora onde nós vamos encontrar
exatamente a mão da espiritualidade para nos conduzir pelo caminho do bem, porque a gente sabe que o mal é passageiro e só o bem é eterno. O Chico Xavier falava uma frase que era muito interessante, que ele dizia o seguinte: no momento em que a pessoa tem consciência de que ela não mais pode errar, a partir dali ela só sobe. Que beleza. Só construção, só construindo. Ela vai se elevando uma encarnação atrás da outra, sem voltar atrás mais. E esse, indiscutivelmente, é o objetivo de todos nós. Queridos irmãos, encerramos no dia de hoje o quadro Transformando. Nós vamos rapidamente a um intervalo comercial e já estamos retornando com os quadros com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaroeju, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é Orixá. E você, meu irmão, minha irmã, ainda pode se inscrever para participar da 13ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que se iniciou no último dia 17 de julho, mas ainda há vagas. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E se você não pode participar presencialmente, você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, à distância, na frente de um computador. Informações www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida irmã Luciene Oliveira, fala para nós sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam de nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na seção do Amparo Tereza Cristina, Rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065, 2241-8065. Minha gente, a gente sabe que festa junina acontece em junho, julho e agosto, mas a Dona Flávia vai passar para nós uma festa junina daquelas inesquecíveis. Fala para nós, minha mãe Flávia. Com certeza, Luiz. Grande Arraiá Fraterno Beneficente SOS União. Barracas com comidas típicas, muita música, brincadeiras, quadrilhas e muita diversão. Dia 27 de julho, domingo, 1h da tarde, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil. Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Ingressos no local por R$2. Renda integralmente revertida para a União Espiritista de Umbanda do Brasil, a casa máter da Umbanda. Venham com a sua família. Informações 2597-1323, 2597-1323. Uma iniciativa do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Minha querida irmã Érica Santos vai também nos dar uma dica de uma palestra gratuita lá no Templo do Estrela do Oriente, maravilhosa. Fala aí, Érica.
Isso aí, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita, Os Sons de Cura. A palestrante é a professora de canto e oratória Terezinha Mendes, trainer em PNL, consteladora e hipnóloga. É dia 2 de agosto, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha! E você, meu irmão, participe do maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro. Segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, dia 25 de outubro, sábado, a partir de 8 horas da manhã, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestras com Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, entre outras atrações. Uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã Mirua. Ingressos no site mirua.com.br. Organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 25 de outubro, lugar de umbandista é na Casa Máter da Umbanda. Minha querida esposa Flávia Barros, olha, hoje, dia 19 de julho, e depois de amanhã nós vamos matar a saudade com as nossas queridas crianças do astral, é isso mesmo? Isso, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 21, 20 horas, sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 6 horas da tarde. E como nós teremos então esta maravilhosa gira de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral, nada mais justo do que fazermos uma singela homenagem a esta grande legião de espíritos, Onibejada. Para beijado. Na Bahia tem um fogo que faz a cocada. Na Bahia tem um fogo que faz a cocada, fogo que faz o manjar. Para beijada, fogo que faz o. Nós vamos agora rapidamente a um bloco comercial e já estamos retornando no quadro Momento Mirua, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás,
548 Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Muito bem, então nós estamos aqui com muito prazer ao lado de um dos palestrantes do segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, que acontecerá dia 25 de outubro de 2014, hein, gente? Já tem data já para 2015. Lá na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda. Estamos aqui do lado do terceiro palestrante do dia 25 de outubro, que é o nosso querido Vanderlei Oliveira, um terapeuta espetacular, uma pessoa que, olha, mora aqui no nosso coração. E ele tem um desafio de trazer para nós um tema fundamental para nós umbandistas, que é exatamente a humanização na Umbanda. Olha só os tópicos que nós temos como dever de casa, né? Como aprender a arte de amar, como aprender a aprender, como desenvolver afeto em grupo. Meu querido irmão Vanderlei Oliveira, que batata quente que nós botamos na tua mão para 25 de outubro. Qual é a sua expectativa em relação a esse evento, esse segundo evento, meu querido irmão? Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Como disse o Luiz, desafio é aprendizado para nós, né? Então, eu estou feliz por poder retornar ao ambiente, à egrégora, na qual o Luiz Fernando, a Flávia, toda a sua equipe e outros companheiros, naturalmente, que também estão participando desse evento, colaborando com esse evento, e poder participar desse processo. Humanização na Umbanda é como em qualquer lugar. É onde tem gente,
os processos são os mesmos. O fato de ser umbandista, espírita, médico, são capas, e o que importa é o que há dentro daquelas capas, que são pessoas querendo ser amadas, são pessoas querendo um mundo de mais paz, são pessoas querendo ter mais atenção um do outro, querendo dar mais atenção. O processo de humanização na Umbanda vai passar na minha avaliação, da minha apresentação, como eu tenho feito em todo lugar, Luiz, dando aquela contribuição fraterna e afetiva. Com certeza. E essa questão da humanização, nós recebemos, por intermédio de você e da nossa querida irmã Bruna, aquele maravilhoso depoimento dado por Dona Maria Modesta naquele arquivo, e nós trouxemos isso para que fosse exatamente o pontapé inicial, vamos assim dizer, do segundo encontro, os umbandistas no século XXI. Quer dizer, seria o maior desafio hoje da humanidade e, por consequência, de nós umbandistas, é a questão das nossas relações, meu irmão Vanderlei Oliveira. Com a maior certeza, porque a religião, assim como qualquer formação cultural humana, ela hoje atende muito mais aos nossos imperativos intelectuais, aqueles que estão na nossa cabeça, e nós estamos com o coração vazio. Humanização é saber descer todo esse conteúdo de informações, de experiência e de visão de vida da cabeça para cá, para o coração. Porque que é que me adianta ser um bom terapeuta, um grande espírita, um grande médium, ter aquele enfoque, aquele brilho de responsabilidade dessas atividades e não ser uma pessoa capaz de dar uma atenção a alguém, dar um abraço fraterno em alguém, ter uma relação positiva com alguém. Eu me inspiro muito num post do Facebook que fala que o que é que adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro? Então de repente práticas, rituais, diplomas, muita cultura. E aqui, como é que fica? Você não é uma pessoa que de manhã pode passar na frente da escada da guarita do seu prédio e falar: opa, como é que vai, seu fulano? Aquele porteiro ficar mais feliz com o seu convite, com o seu cumprimento, e você com o dele, e isso feito de uma maneira espontânea. Então a humanização para mim é trazer toda essa capacidade humana que nós já temos aqui para humanizar o nosso coração, pacificar o nosso coração. Humanizar para mim é passar a gostar de gente. Meu irmão bandista, minha irmã bandista que está nos vendo, que está nos ouvindo, veja bem, isso é só uma palhinha do que teremos dia 25 de outubro, no segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos, para o qual o meu querido irmão Vanderlei Oliveira vai convocar vocês e todos os outros umbandistas do nosso segmento, né, meu irmão? Site www.mirua, M de Maria, I de Índio, R de Rua, U de Universo e A de Amor, mirua.com.br, 25 de outubro, e vocês vão entrando aí para ter as informações direitinho. Estarei eu lá, o Robson Pinheiro também vai estar, não é isso? Com certeza. Robson Pinheiro vai estar uma turma bacana aí, viu? Vai ser uma grande alegria estar com vocês. Um beijo na alma e até a próxima. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda. O dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade
e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Não esqueça, meu querido irmão, não esqueça, minha querida irmã, você pode participar do nosso programa enviando perguntas, sugestões, críticas, nos ajudando a produzir esse veículo sagrado de comunicação através do endereço programa@aumbandasemfronteiras.com. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, no quadro Saravá Umbanda, vamos para a nossa primeira pergunta do dia de hoje. Vamos sim, Luiz. A pergunta é do nosso irmão Alberto Costa. Ele nos fala assim: adoro a linha de pretos velhos, caboclos, herês, boiadeiros, porém não sou muito chegado à linha de Exus e Pombageiras. Uma vez me falaram que Lucifer é o rei dos Exus. Fico pensando, alguém me falou um dia que Lucifer é inimigo de Jesus. Como ele seria chefe dos Exus? Meu querido irmão Alberto, o nosso saravá fraterno. Meu irmão, eu vou te dizer assim, uma coisa assim com muita certeza. Você não gosta, segundo as suas palavras, da falange de Exus e Pombagiras, porque você ainda não teve a oportunidade de estudar sobre eles, de conhecê-los num bate-papo franco, amigo, sincero, aquele papo assim ao pé do ouvido, escutar uma gargalhada bonita, né, de um Exu, assistir a um bailar místico de uma pombagira, né? Não há ninguém que não se encante com essas características sagradas desses nossos guardiões. Então, muitas vezes o que falta é conhecimento. E isso está, assim, vamos dizer, bem marcado nas suas palavras, quando você fala que você escutou dizer isso, escutou dizer aquilo. No caso específico de Lúcifer, nós temos que separar duas questões completamente distintas. Uma delas foi a questão bíblica, onde a gente fala na Gênese, na cosmogênese divina, né? No grande momento onde as vibrações passaram do plano virginal para o plano causal, foi aquilo que a gente conhece na faculdade como Big Bang, a insubmissão, né? Na verdade, é a chamada rebelião de Lúcifer contra Deus, contra a alta espiritualidade, mas que Deus soube contornar tudo isso, trazendo novas formas de vida para que a partir deste plano causal possamos todos nós um dia retornar a esse plano virginal, onde voltaremos a ser puros espíritos, essência maior de Zambi. Isso é uma questão. A outra questão é exatamente a entidade, a legião de espíritos, a falange do grande Lucifer, do seu Exu Lúcifer, que é um Exu como qualquer outro da nossa Umbanda. É um Exu, o seu Lucifer é o mesmo que a falange do seu Tranca-Rua das Almas, o seu Marabô, o seu Exu Caveira, o seu Exu Tiriri, entre outros. Então, devemos separar as coisas e, principalmente, desmistificá-las para que a gente deixe tudo assim em pratos limpos. Tá certo, meu irmão? O que está faltando para você, então, é um pouquinho de informação. Caso você queira, acesse o site www.aumbandasemfronteiras.com, onde eu estou vendo que você é de outro estado, você pode se matricular no curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Nós temos um módulo, que é o 10º módulo, falando exclusivamente sobre Exus. Aí sim você com certeza vai mudar a sua visão, tá certo? Fique com Deus. Tem mais uma pergunta, mãe? Tem, da Edneia Maria. Ela nos fala assim: faço parte de um terreiro de Umbanda há 10 anos e este templo encerrou suas atividades recentemente, deixando-me totalmente perdida e desconsolada. Paralelamente a este fato, tenho ouvido falar que outros centros de Umbanda também teriam fechado ou estariam supostamente acabando. Pergunto ao senhor se a Umbanda está no fim.
Edneia, minha querida irmã, nós respondemos essa sua pergunta, que ela é muito interessante, num outro programa onde nós temos um quadro, né, que é o programa de rádio mais antigo, né, do nosso segmento, que é o programa Melodias de Terreiro, que está de segunda a sábado aqui na Rádio Metropolitana de 23 horas até meia-noite. E todas as terças-feiras nós temos ali o quadro Os Mistérios da Umbanda, onde a gente procura responder também as perguntas dos irmãos. Eu respondi a sua pergunta, ela é, vamos dizer assim, muito rica. Eu vou pedir, inclusive, à minha querida esposa e dirigente Flávia Barros, que separe a pergunta da Edneia, para na semana que vem a gente fazer logo como a primeira, que como é uma pergunta que a gente vai desenvolver um raciocínio assim bem extenso, e hoje a gente está com praticamente 3 minutinhos só, aí a gente responde a uma outra pessoa e deixa a Edneia para a semana que vem. Tá certo, Edneia? Fique com Deus. Me traz uma perguntinha curtinha para a gente poder ainda responder hoje. Vamos lá. Bom, curtinha, não sei se a resposta seria curtinha, mas vamos lá, Luiz. O Denis Marques nos pergunta assim: como se formam as energias espirituais sutis com as quais convivemos? Olá, Denis, o nosso saravá fraterno. Realmente não seria muito curtinha, não. Vamos tentar fazer uma matemática aí rápida para a gente poder entender. Vamos lá. A energia, ela começa a se formar no astral superior da seguinte forma. O positivo, ela seria a energia espiritual. O negativo seria a energia mental. Todas as duas formas vindo do astral superior. Essas duas formas de energia, elas, ao se encontrarem com os 4 elementos, né, ar, água, fogo e terra, elas se transformam na energia etérica. Nós tanto falamos aqui na Terra, né? Energia etérica, né? Essa energia etérica, ela também tem 2 desdobramentos, né? Ela tem a sua parte de atração e tem a sua parte de repulsão. A primeira, que é a parte de atração, ela além de atrair, ela também imanta, entendeu? Ela cobre, ela reveste de um campo vibratório, né? O positivo. E o negativo, ela repele, entendeu? Então, basicamente, essa é uma fórmula matemática das energias quando vem do astral superior e que chegam aqui na Terra. Agora, há um grande alquimista, né, que a gente costuma muito ler dentro das nossas obras, que é o nosso grande Franz Mesmer, né, o médico austríaco, portador, que nos trouxe, né, a teoria do magnetismo, que ele nos diz o seguinte, que toda a energia, quando ela passa do plano astral para o plano terrestre, ela sai pura, cristalina, sublime, sutil, e quando chega aqui no plano terrestre, ela simplesmente se contamina, entendeu? Então, isso já dá para a gente ter uma noção exatamente por que o ser humano, através de suas formas de pensamento, ele é a forma mais grosseira da matéria, tá certo? Vamos encerrando então aqui o nosso quadro Saravá Umbanda, e eu começo pedindo boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz, boa noite a todos os irmãos, que nós possamos ter uma semana abençoada, com Jesus em nossos corações sempre. Que assim seja. Minha querida irmã Luciene Oliveira, o seu boa noite. Boa noite a todos, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, que possamos amanhã acordarmos felizes. Com certeza, ainda mais depois de um sorriso desse, né? Minha querida irmã Érica Santos, para o seu boa noite. Boa noite a todos e até sábado que vem. Se Oxalá assim o permitir. Então estamos nessa nova forma, nesse novo formato, né, de término do programa Umbanda Sem Fronteiras. Nós vamos agora com a homenagem à nossa querida e adorada Terezinha da Praia, que a gente estava com tanta saudade dela, né, gente? Segunda-feira, dia 21 de julho, vamos ter as nossas crianças do astral lá no Templo Estrela do Oriente. Então, esperamos vocês lá
com muito carinho, com muito amor, na Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, e no próximo sábado, aqui nas ondas da Metropolitana, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Que Oxalá os abençoe e fiquem com Deus. Era uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. Quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir, até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibeijada. Salve a querida Terezinha da Praia, Onibeijada.